vamos abrir o nosso Vitrine Revista de hoje falando sobre saúde. Mais especificamente a saúde do coração. E sendo um pouquinho mais específica ainda, vamos esmiuçar mais sobre as válvulas do coração. E elas têm uma responsabilidade tanto, viu? Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o médico cardiologista, o Dr. Márcio Couto. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem. Que bom tê-lo aqui. Doutor, qual que é a função, então, dessas válvulas do coração? As válvulas são responsáveis pelas batidas, pelo barulho, pelo tum-tá. E elas são importantes porque elas fechando e abrindo determinam o fluxo correto. A entrada de sangue no coração, a ida para o pulmão, depois a volta do pulmão para o coração e o principal, a saída de um sangue oxigenado, que vai alimentar as células do corpo todo. Então elas são muito importantes. E quando uma dessas válvulas ou ambas não vão bem, que problemas isso acarreta, doutor? Isso aí é o seguinte, essa dinâmica ela tem que ter um fluxo contínuo e regulado. Então, principalmente no lado esquerdo, que são as válvulas mais importantes. A mitral, ela tem que fechar direitinho, a hora que o coração bate, joga o sangue para fora. E a válvula aórtica tem que abrir. Então, no esquema, a gente consegue ver ali, no lado direito, elas recebem o sangue vindo do corpo, o sangue que já foi utilizado, aí vai para o pulmão. No pulmão, elas são oxigenadas, vem para o lado esquerdo, e nesse lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, é a parte principal, e dali que sai a batida, levando o oxigênio, que é o alimento das células, o cérebro, para os rins, para o corpo todo. Então, a válvula mitral, ela tem que fechar direitinho, quando o coração empurrar o sangue para fora. Certo. E a válvula aórtica tem que abrir. Então essas duas, em função da pressão nesse local, são as duas que dão mais problemas. A mitral e a aórtica, que estão vinculadas àquela parte de baixo, no lado esquerdo do coração. E daí, dependendo o problema, se é na mitral ou na aórtica, daí é o tipo do problema. Falta de ar, inchaço no corpo, a pessoa não consegue subir a escada. Aí dependendo da causa, vai ser na criança, se é de nascença, ou vai ser no adulto, se é uma degeneração ou uma infecção, conforme o que proporcionou. E esses problemas são muito comuns, doutor? Olha, felizmente, a gente que atende na área da cardiologia, a gente diz que pode ser comum, mas é menos de 1% da população que é afetada. Entendi. Era muito pior no tempo das doenças infecciosas, que as crianças tinham diarreia, porque essas infecções tipo gastroenterite, elas também atacavam as válvulas. Olha! Até os anos 60, 70, não tínhamos antibiótico tão fácil no Brasil, Então era muito comum você vir receber no hospital uma adolescente ou uma criança da área rural que pegou uma infecção de garganta, por exemplo, e atacou o rim e as válvulas. Então hoje elas não são tão comuns, mas do ponto de vista mundial, não chega a 0,2% da população, a mitral, que é a mais comum de ser atacada, de ser lesionada, 0,2% da população mundial. E como que é feito o diagnóstico daí, doutor? O diagnóstico principal, felizmente, e também é mais recente, é feito através do ecodopplercardiograma. Aquele mesmo ultrassom que a mulher faz para ver o bebê, o mesmo aparelho, só é trocado o eletrodo terminal em cima, ele verifica o coração por dentro. E ali mostra o tamanho do coração, qual válvula que está aberta ou fechada, ou que está abrindo ou fechando na hora errada. E aí a patologia mais comum é o prolapso mitral, que é um alongamento dessa válvula mitral, que é bastante importante. Aí tem o sopro. Geralmente a pessoa à noite pode escutar uma batida um pouco mais forte, ou a mãe escutando, colocando o ouvido no peitinho da criança, já escuta um barulho diferente e leva ao médico, meu filho está com sopro. Que até os 7 anos pode ter um soprinho inocente, que a gente chama, que vai desaparecendo, mas o sopro da doença é um sopro assim, mais intenso. Então, através desse ultrassom e do quadro clínico de inchaço, falta de ar, dor, sentir a batida acelerada, que a criança ou o adulto procura o médico. Por que é sopro, doutor? Porque o barulho se assemelha a É um turbilhonamento. Existe a batida normal, que nós chamamos de bulhas, Então, quando essas bulhas estão abertas, provoca um barulho aumentado depois da segunda batida, do tá. É o tum e o tá. Então, esse tá vem tá, vem um sopro diferente, quando está aberta, a mitral ou a aórtica. E quando está fechada, já na primeira batida, ao invés do tum, já vem um tum.
Então, antigamente não tinha ultrassom, a gente tinha que estudar os barulhos, as batidas, que são os sopros. Agora, com o ultrassom, a gente confirma, a gente escuta, já tem uma ideia qual é a válvula, geralmente essas duas, a mitral e a aórtica. A gente tem a ideia qual é a válvula que está aberta ou fechada, às vezes as duas coisas, e às vezes as duas válvulas também. Nossa! Então, quanto mais cedo a pessoa ter esse diagnóstico, através do sopro, desse mal-estar, da falta de ar, principalmente repentino, aquela pessoa jovem. Aconteceu uma vez eu pegar um atleta, o cara estava se preparando para correr, passou mal, escutei o coração, um sopro. Quer dizer, geralmente a válvula, quando ela tem essa lesão, ela tem umas cordinhas, né, que abrir e fechar, são umas porteirinhas que abrem e fecham. Então, quando rompe um pouquinho dessas cordinhas, uma bolada, um soco, um acidente de carro, né, então a gente consegue perceber. E o tratamento, doutor, como que é feito? O tratamento, se é de nascença, a gente pode acompanhar durante algum tempo. A parte clínica é observar. O adulto já, a partir de 3 anos, se essa válvula estiver bastante aberta, a mitral principalmente, após 3 anos se torna gravíssimo, a pessoa fica inchada, não consegue caminhar, leva assim, acaba engordando muito também, não consegue fazer exercício. Então tem que ser feita a troca da válvula, No início pode ser tentada uma reparação, mas a preferência dos cirurgiões ainda é pela troca total da válvula. Coloca uma válvula de plástico, ela pode ser de metal, e às vezes ela pode ser de tecido, muitas vezes tecido de intestino de porco, às vezes ela é um misto de biológica com um plástico moderno, e essa válvula ela funciona 20 a 25 anos. Nossa. Então, dependendo da idade, não precisa mais mexer. Entendi. É trocada a válvula e acompanhada a situação. E tem a questão da rejeição também, doutor? É muito difícil. Muito difícil. Quanto mais cedo fizer, melhor. Que uma das causas da patologia de válvula é o próprio envelhecimento. Então, se você deixar para fazer muito tarde, por exemplo, a válvula aórtica, que é na saída do coração, ela abre um pouquinho com o avançar da idade, dá um sopro, dá uma falta de ar, mas não precisa tomar remédio. Você pode usar um diurético, controlar bem a pressão. O eletrocardiograma pode dar um sinal indireto do problema. Certo. Mas o diagnóstico realmente é através do ultrassom, do ecodopplercardiograma. E se tiver ainda alguma dúvida, pode fazer a ressonância. Tem a tomografia de tórax, a ressonância do coração, que pega essas porteirinhas abrindo e fechando dentro do fluxo que está aparecendo ali no esqueminha. O lado direito recebe o sangue, manda para o pulmão, e o lado esquerdo recebe do pulmão e manda para fora. Então, esse fluxo tem que ser garantido por essas porteirinhas, são essas estruturas especiais que a gente chama de válvulas. E se por um acaso esse paciente não tratar esses problemas, doutor? Ele tem a vida encurtada e pode ter um colapso, semelhante a um infarto. E muitas vezes o infarto, que é a doença coronariana, que é outra coisa, que é a parede do coração que fica entupida de placa de gordura, Às vezes um infarto pode dar uma lesão de válvula também, por falta de circulação. Então, quanto mais cedo a pessoa ter o diagnóstico, pelo sopro, pelas manifestações clínicas, e mais cedo tratar, melhor. Há situações que tem que trocar antes dos 20, 25 anos de idade. Então, a causa é o envelhecimento, o risco de um AVC, de um derrame popularmente conhecido, uma trombose na perna, que o fluxo sanguíneo tem que ter uma regularidade, não pode ficar falhando. Então é muito importante a saúde dessas válvulas. Entendi. E assim, para fazer esse check-up do coração, para ver se as válvulas estão ok, se o coração como um todo está ok, a partir de que idade já é legal estar fazendo esses exames, doutor? Olha, geralmente na criança o pediatra escuta o sopro, e se ele acha que é inocente, ele nem caminha para o cardiologista. Nós temos também o cardiologista especializado em criança, que é o cardiologista pediátrico. Em Cascavel nós temos uma profissional excelente. Fora disso, a partir de 20 anos de idade, se a pessoa tem pais com pressão alta, ou avós, geralmente as duas próximas gerações, os pais e os avós, deve controlar a pressão. Se a pressão estiver muito elevada e essas válvulas estiverem lesionadas, mais cedo vem a manifestação clínica. Então, a partir de 20 anos, já faz uma avaliação do histórico familiar. Fora disso, a partir dos 45 anos, ou antes, se tiver diabetes, ou se for um fumante, um sedentário, ou obeso, já deve fazer seu exame anual. Certo. O clínico de família, o clínico geral ou o cardiologista. O cardiologista, geralmente, quando sobe a pressão, que o pessoal procura. Mas pode ser um clínico,
ou o médico de família, ele vai escutar o coração e vai ouvir um barulho diferente e a pessoa vai contar que tem falta de ar quando caminha, sobe o morrinho, ou sobe a escada, né? Ou à noite acorda com uma palpitação diferente, né? E não é uma pessoa que está apaixonada, às vezes não é um jovem apaixonado. Não é o coração que apaixonado. Que aí é comum no jovem, adolescente, até os 25, né? Acorda de noite o coração acelerado, pulando e vai no médico e, né, não é nada. Então, faz o eletrocardiograma, né? Indiretamente já pode ter um sinal, mas o médico experiente ou o próprio cardiologista já escuta um barulhinho diferente, manda a pessoa encher o peito de ar. Se o barulhinho sumir, está dentro da normalidade. Quando enche o peito de ar e ainda permanece o sopro, principalmente depois da segunda batida, tem que investigar e acompanhar. Que geralmente demora anos para que se manifeste uma coisa mais grave, né? Dá para tratar e não é só cirurgia. Muitas vezes você trata uma pressão, manda reduzir o peso, e você tem a válvula um pouquinho aberta, um pouquinho fechada, mas dá para tocar a vida com tranquilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de prevenção em relação a essa questão do coração, a questão das válvulas, a gente fala do quê, doutor? Os cuidados do dia a dia. A genética, se imaginava ela mais importante. Hoje a gente fala que a genética é 25%, 30%. Não os 40% ou até 50% que se falava. Então, a maneira que a pessoa vive. Tem que se alimentar de forma saudável, né? Fazer atividade física. O envelhecimento, a partir dos 75 anos principalmente, está diretamente ligado à atividade física com esforço. Né? Dormir bem é muito importante. Evitar o estresse, né? A meditação, psicoterapia, planejamento de vida. Né? Tem várias maneiras de você manter seus hábitos de vida de tal forma que, se você não sentir dor no peito, falta de ar ou inchaço, o teu coração está bom. Temos professores de cardiologia que até dizem, o cidadão, né, o paciente vai pegar um atestado para fazer atividade física, você só verifica a pressão arterial. Até 14/9 é normal. Não precisa fazer um monte de exame. Agora, se está com dor no peito, falta de ar e inchaço, aí você tem que investigar, né? Faz o eletrocardiograma, faz um raio-x de tórax e aprofunda a investigação até ter um diagnóstico exato. E hoje é possível. Nós temos vários exames que a pessoa pode saber exatamente o que tem, e muitas vezes a pessoa só fica tranquila, sabendo que é só ansiedade, por exemplo, depois que faz 1 ou 2 exames, né, e sabe que o coração está bom. Muito, né, doutora, essa questão de crise de ansiedade, crise de pânico com o coração. É o que mais os cardiologistas atendem no consultório. E aumentou muito nos últimos tempos, doutor? Um pouquinho durante a pandemia mais. Né? Agora está tranquilizando um pouquinho. Eu digo até que metade dos pacientes que nos procuram não é nem para controlar a pressão, ou a insuficiência cardíaca, que é mais nos idosos, né? Ou a doença coronariana, que está reduzindo, que as pessoas reduziram a gordura, estão fazendo atividade física. Ainda a maioria que nos procura é para tirar dúvida, e tem gente que vai em 2, 3 profissionais, né? E às vezes só sossega quando faz um monte de exame, mas a maioria é ansiedade. Ansiedade, que é a porta de entrada da depressão, né? Então, uma ansiedade, só a ansiedade pode acelerar o coração, pode subir a pressão e pode ter que tomar remédio para controlar a pressão e a frequência cardíaca, e é só ansiedade. E de toda forma, sendo ansiedade ou problemas do coração, o importante é detectar precocemente e já tratar. Exato, né? Qualquer coisa que não está bem, eu até comento com os pacientes, 2 dias. Você não precisa de 2 semanas. 2 dias, você tem 2 dias que você não está sentindo bem, né? A cor da urina, a cor das fezes, uma angústia, uma dor no peito, um aperto no pescoço, um mal-estar digestivo. Passou de 2 dias, você procura ajuda. Procura, né? Vai fazer uma investigação. É isso aí. Eu conversei com o super médico cardiologista, doutor Márcio Couto. Muito obrigada, doutor. E até uma próxima, viu? Até. Um abraço.